Oi pessoal, meu nome é Gianluca, eu faço medicina há 2 anos e eu vou ensinar para vocês hoje o meu método que me rendeu 980 na redação do Enem. É um macete secreto que foi muito útil para mim. Assim, minha redação, eu acho que eu não chegaria nem perto de tirar 980, foi a nota que eu tirei. Assim, eu fiz direto na folha limpa, não usei o rascunho. Porque eu sabia que não importava qual era o tema que viesse na prova, a introdução assim, de umas 4, 5 linhas, eu estava lá pronta e bastava eu inserir o tema no meio daquilo lá e ia ficar a introdução coesa, perfeitinha, ia me economizar tempo, raciocínio, e isso eu podia utilizar nas outras partes da prova, nas questões objetivas, por exemplo, que me deu uma nota melhor também por causa disso. Então o primeiro passo é você tentar classificar todos os temas em 3 tipos: temas positivos, temas neutros e temas negativos. Os temas positivos vão ser temas que você olha para eles e claramente eles só têm a acrescentar, a melhorar a sociedade. Os temas positivos, eles também têm palavras-chave marcantes, né? No caso, democratização do acesso ao cinema, de 2019, ano passado, tem a palavra-chave democratização. É sempre uma coisa positiva, né? Ou seja, quer que todos tenham aquele direito, todos possam acessar uma determinada coisa. Temas neutros são geralmente mais abrangentes, que relacionados a ele tem pontos tanto positivos como negativos. Um exemplo é o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Temas neutros são menos frequentes. No caso, esse tema ele tem pontos negativos e positivos. O negativo, um exemplo rápido, seria preconceito, que quando tem imigrantes, o choque de culturas leva a preconceitos, a racismo, entre outras coisas. E um ponto positivo seria o enriquecimento cultural, que leva a uma melhoria da cultura, da sociedade também como um todo. Outro tema neutro, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Então, o ponto positivo seria a vantagem da tecnologia no cotidiano das pessoas, né? E um ponto negativo seria o que era privado, as informações nossas privadas, a gente está expondo cada vez mais ao público, e isso gera impactos, né? Riscos, perigos, e a gente precisa estar ciente deles. Então, os temas neutros geralmente são mais difíceis. Temas negativos geralmente são os mais fáceis de você identificar, porque as palavras-chave são bem marcantes. Um exemplo seria o tema de 2018, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. No caso, a palavra manipulação, ela já deixa bem claro que é uma coisa negativa e que a abordagem sua na redação vai ter que ser dessa forma. Então, tendo isso em mente, a gente vai começar a montar a estratégia da introdução. Então, a introdução pronta que eu utilizei, ela foi sobre um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado E Agora, José? E esse poema, ele é um poema extremamente pessimista. O narrador, ele vai falando várias vezes durante o poema: e agora, José? Não tem mais solução, o que é que eu faço? Né? E agora, José? Então, essa introdução cria uma coisa pessimista. E eu faço um jogo linguístico no fim da introdução, né? Então, com base nesse pessimismo, o sentimento que o poema gera é de que José, ele não agiu ou perdeu a hora certa de agir. Com base nisso, você já coloca a tese. Então, para não cometer o mesmo erro de José, você faz isso, isso, isso. No caso, isso vai depender do tema, né? No caso, seria a única coisa que você teria que realmente fazer. Então, para a parte mais prática, né? Vamos lá. Se um tema ele for positivo, você vai falar da ausência dele. Se um tema for neutro, você vai falar de alguma coisa negativa relacionada a ele. Se o tema for negativo, aí você simplesmente aborda o tema diretamente. Então, essa estratégia da minha introdução, eu sempre colocava um título, porque o título ele já vai abordar o tema e vai ser de uma forma negativa. No caso, o título seria, abre parênteses, uma coisa negativa, vírgula, e agora, José? Então, esse seria o título. O título, eu acho que é um ponto muito importante, porque o corretor bate o olho e vê que você já está falando ali do tema. Então, mesmo sendo a introdução pronta, ele vai pensar que, ele realmente está lá no tema, está encaixadinho. Então, ele deve realmente estar criando aquilo na hora. Então, o título feito, e aí começa. Em seu poema intitulado José, Carlos Drummond de Andrade traça um quadro pessimista do cotidiano por meio de uma reflexão existencial. Ao longo do texto, o interlocutor do eu lírico é repetidamente indagado com a frase "E agora, José?", sugerindo-se um sentimento de quem não agiu ou perdeu a hora certa de fazê-lo. Analogamente, a fim de não cometer o mesmo erro de José, urge. E aí você coloca a sua tese para a sua redação. Então vamos começar com o mais fácil, que é o tema negativo. Vamos pegar um tema bem claro, assim, que foi um tema de 2015, no caso a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Foi um tema
2015. Então, uma coisa negativa relacionada à persistência da violência contra a mulher. A mulher ainda sofre violência no Brasil? E agora, José? Em seu poema intitulado José, Carlos Drummond de Andrade traça um quadro pessimista do cotidiano por meio de uma reflexão existencial. Ao longo do texto, o interlocutor do eu lírico é repetidamente indagado com a frase: e agora, José? Sugerindo seu sentimento de quem não agiu ou perdeu a hora certa de fazê-lo. Então, analogamente, a fim de não cometer o mesmo erro de José, urge, portanto, a criação de políticas para combater veementemente o quadro atual no Brasil de violência contra a mulher. Pronto, terminada a introdução. E se for um tema positivo, você vai falar da ausência desse tema. No caso, digamos, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, a gente podia começar assim. Os surdos ainda não têm o direito de estudo. E agora, José? Esse é o intitulado José, Carlos Drummond de Andrade traça um pessimista do cotidiano por meio de uma reflexão existencial. Ao longo do texto, o interlocutor lírico é repetidamente indagado com a frase: e agora, José? Sugerindo seu sentimento de quem não agiu ou perdeu a hora certa de fazê-lo. Analogamente, a fim de não cometer o mesmo erro de José, urge a defesa dos direitos dos surdos em relação à educação no Brasil. E se o tema for neutro, como por exemplo, movimento migratório para o Brasil no século XXI, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um ponto negativo relacionado a ele. No caso, você pode falar do preconceito ao imigrante. Então, eu faria assim o título: o migrante ainda sofre preconceito. E agora, José? Aí viria o miolo, né, falando do pessimismo, né, a respeito disso. Eu falaria assim: analogamente, a fim de não cometer o mesmo erro de José, urge, portanto, a garantia dos direitos dos imigrantes no Brasil. Pronto. Eu só queria lembrar que esse modelo de introdução eu criei para mim, e o que eu recomendo você fazer é criar um modelo semelhante a esse, usando essas mesmas estratégias, assim, em relação à coesão, a usar um termo pessimista. E você pode aperfeiçoar ele com o tempo, mostrar para o seu professor, para alguém, verificar erros de português, ou então ver de que forma o seu texto pode ficar ainda melhor. Você vai ter uma introdução praticamente perfeita para utilizar na hora do Enem. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos, compartilhe com seus amigos que podem também precisar dessa dica. E se você quer saber também qual foi a estratégia que eu usei no desenvolvimento e na conclusão, seguindo mais ou menos o que foi feito hoje, coloca um comentário aqui embaixo para eu ficar sabendo. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.